Wilker Dias, muito obrigado pela sua participação. Termina hoje oficialmente a campanha eleitoral em Moçambique. Como é que avalia este último dia de caça ao voto? Bom, este último dia foi um dia bastante agitado. Todos os partidos, ou a maior parte dos partidos, fizeram-se à rua nos diversos pontos do país, desde províncias, distritos, localidades, povoados, todos a tentar esta última cartada para poder convencer o eleitorado. Tivemos a província de Nampula como um dos grandes epicentros para este dia de encerramento, em que tivemos os dois potenciais candidatos à vitória, caso concreto, o Venâncio Mondlane, mas também o Daniel Chapo, que estiveram praticamente no mesmo raio geográfico a tentar convencer o eleitorado, com uma multidão muito grande a fazer-se presente neste ponto. Uma das particularidades que nós, se calhar, poderíamos destacar foi essa deslocação de vários membros do partido Frelimo até a província, a nível dos diversos pontos da província, até ao local em que Daniel Chapo fazia a sua última cartada final, a diferença daquilo que é o Venâncio Mondlane, em que a população local mesmo é que acabou seguindo a caravana até o ponto em que ele foi fazendo comício. Nos outros pontos, nós tivemos, por exemplo, ainda no mesmo distrito de Irate, algum impedimento por parte da polícia em poder fazer esta manifestação. Tivemos um dos nossos observadores da plataforma Decide em Marromeu, na província de Sofala, que quando fazia a fotografia dos incidentes ou dos acontecimentos, teve o seu telemóvel arrancado pelo comandante da polícia, que já é o mau preceito para aquilo que poderá ocorrer no dia 9 de outubro. Se calhar poderemos ter uma probabilidade de ter a repetição daquilo que ocorreu, principalmente no que diz respeito à presença dos observadores, mesmo dos jornalistas, em sede daquele que é o processo de verificação que vai acontecer das principais incidências, mas em termos de violência registrada, pelo menos até esta hora em que falo, não há registro nenhum de um alto índice de violência ou algo do gênero que podemos verificar. E, na sua opinião, quais são os partidos e candidatos presidenciais que tiveram melhor prestação? Podemos destacar, por exemplo, o partido Frelimo, pela máquina e a dimensão, a pujança financeira que vai se evidenciar neste caso concreto, e pelo fato de ser um dos partidos que controla praticamente a máquina estatal, tem maior propaganda, neste caso concreto, em todo, no que diz respeito ao material a ser alocado aos diversos pontos. O Podemos, do Venâncio Mondlane, é o partido que, mesmo sem material de propaganda, em grande medida, foi agitando todo o país, e principalmente na zona litoral do país, da zona centro até a zona norte. Eles conseguiram praticamente fazer esta campanha sem sequer ter um alto índice de material de propaganda, mas também se o material de propaganda foi aumentando ao longo do tempo, e isto foi extremamente notório. Agora, se colocarmos numa outra posição, temos também o Movimento Democrático de Moçambique, que na minha ótica, em termos de material de propaganda, esteve também muito bem organizado e pôde fazer esta que é a sua campanha de forma normal, de forma natural, e era visível nos diversos pontos, fazendo uma análise de Rovuma a Maputo, esta alocação dos fundos. A RENAMO esteve um pouco mais tremida em sede daquilo que foi a apresentação dos seus materiais de propaganda, não teve aquela pompa e circunstância, se calhar se comparado aos anos anteriores, mas destacam-se aqui alguns outros partidos extraparlamentares fora o Podemos, que é o caso concreto, por exemplo, do Monarumo, que teve, na minha ótica também, ou aquilo que nós constatamos como plataforma também, decide uma prestação positiva, principalmente na zona do norte de Moçambique. Tivemos lá também a Demo, que é uma das associações de deficientes que também teve uma boa prestação, a Crejusa também, e o Amusse teve também uma boa prestação, e os outros partidos foram aparecendo um pouco mais tarde. A RD, a Renamo Democrática, também teve uma aparição também considerável a nível da província de Sofala, mas os outros foram tendo aparições um pouco mais tímidas e deixaram um pouco a desejar, mas no topo eu considero o Partido Frelimo como o partido que fez maior propaganda em termos de material, mas o Podemos do Venâncio Mondlane
foi um outro partido que fez uma grande propaganda sem material de visibilidade, o que também é um fato curioso de se ter em conta neste processo. O Suf Momad apareceu um pouco tarde nesta caça ao voto e, segundo o seu partido, era uma estratégia da Renamo. Na sua opinião, essa estratégia deu certo ou nem por isso? Na minha opinião, essa estratégia acabou não surtindo assim muito efeito. Abafou, primeiro, o barulho que havia em torno da figura do Massouf Momad para continuar na presidência, mas claramente acabou também se percebendo um pouco que a Renamo perdeu um pouco aquela pujança que se tinha nos anos anteriores. É só nós vermos que aquela moldura humana, por exemplo, que o Venâncio Mondlane carregou hoje em Nampula, deveria ser a mesma moldura que deveria carregar o Suf Momad em Nampula. Em Nampula ele foi muito bem recebido, sim, mas em outros tempos eu acredito que isto poderia ter sido para a figura do próprio Suf Momad e os locais em que ele percorreu e o local que percorreu também para fazer o encerramento da campanha eleitoral deixou um pouco a desejar. Eu acho que não foi uma boa cartada escolher Maputo como o ponto de encerramento. Poderia também ter sido Nampula ou um outro ponto em que ele tem grande influência, mas escolheu-se Maputo. Eu acho que se calhar deveria ter sido este local, se calhar no meio do seu processo, mas é notório e foi notório que em alguns pontos a Renamo perdeu um pouco aquele que era o seu gás inicial com a figura do Suf Momad, e oxalá que se calhar isso se reverta no dia 9 de outubro, mas